Há tempos atrás recebi um texto fantástico, um texto em que falava da conversa de um crente que procurou o apóstolo Paulo pedindo uma opinião acerca do que ele queria fazer sobre a sua vida. É bem verdade que foi algo criado pelo irmão nosso evangélico. Infelizmente o texto, ele não rubricou o texto, nem pôs a sua assinatura, não pôs o seu nome, mas dá para perceber que é o irmão evangélico que fez esse texto. Eu queria ler com vocês esse texto, que esse texto fala de algo muito interessante. O texto vai dizer o seguinte: estava procurando uma igreja perfeita e resolvi ligar para o apóstolo Paulo. Será que existe uma? Ele fez uma pergunta. Será que existe uma igreja perfeita? Aí na ligação, o cara liga e o apóstolo Paulo atende. Alô? É o apóstolo Paulo? Sim, é ele. Paz do Senhor. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, respondeu Paulo. E o homem disse: desculpa o incômodo, apóstolo, mas estou precisando de uma ajuda. Responde o apóstolo Paulo: pois não? Preciso de ajuda na minha vida cristã. Andei decepcionado com muitas coisas na igreja, ao qual pertenço, e estou naquela frase self-service. E estou escolhendo uma igreja perfeita para eu congregar. Gostaria de ter algumas informações sobre algumas igrejas em que o apóstolo Paulo passou e deixou as suas cartas nela. Aí responde o apóstolo Paulo: pois não, ficaria satisfeito se eu puder ajudar. Aí o crente pergunta o seguinte: me diga uma coisa, estou pensando em congregar em Corinto. Seria ela a igreja perfeita? É, primeira carta de Corinto e segunda carta de Corinto, essa mesmo que você está pensando. Seria ela perfeita? Estou pensando em congregar nela. E aí, apóstolo, o que você tem para me dizer? Olha a resposta do apóstolo Paulo. Olha, a igreja de Corinto tem grupinhos, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12. Tem inveja, tem contenda, 1 Coríntios 3, 3. Brigas na justiça, 1 Coríntios capítulo 6. E fornicários, 1 Coríntios capítulo 5. Ou seja, a igreja de Corinto não é uma igreja perfeita. Paulo resumiu, dizendo para esse crente: ó, a igreja de Corinto não é a igreja perfeita. Aí o cara vai responder para o apóstolo Paulo: nossa, e a igreja de Éfeso, o que você acha, apóstolo Paulo? Aí o apóstolo Paulo vai responder para ele dizendo o seguinte: olha, a igreja de Éfeso foi uma igreja alicerçada na palavra. Em Atos 20, 27, quando eu passei lá, alicercei ela na palavra. Mas ultimamente, depois de eu ter saído de lá, tem muita gente sem amor por lá. Perdeu-se a essência do amor na igreja de Éfeso. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, Cristo repreende a igreja de Éfeso por esse mesmo motivo, a perda do amor. Aí o crente vai responder: então, e se eu congregar na igreja de Tessalônica? Aí Paulo vai responder: olha, a igreja de Tessalônica tem alguns que andam desordenadamente e não gostam de trabalhar. Segunda Tessalônica, capítulo 3, versículo 11, pode confirmar. Aí fala: nossa, como é tão difícil, hein, Paulo? Se eu for para a igreja de Filipos? Aí o apóstolo Paulo vai responder para ele: Filipos, é, até que é uma igreja boa, mas tem algumas notas desentoantes. Tem duas irmãs lá, uma se chama Evódia e outra se chama Sintica. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Que se desentenderam, estão sem conversar uma com a outra. Ou seja, a igreja de Filipe tem desentendimento. Aí o crente vai responder: mas por que, Paulo? Aí Paulo vai responder para ele: não sei bem, mas acho que foi por uma causa de uniformes da festa de união feminina da igreja de Filipos, que ultimamente a gente tem usado os uniformes nos grupos corais e por aqui, e nos grupos de louvores e tudo mais. Aí a conversa vai continuar, o cara responde para o apóstolo Paulo: então, acho que vou mudar para a igreja de Colossos e vou congregar lá. Aí Paulo vai dizer para o crente: olha, a igreja de Colossos, o problema é doutrinário. Tem alguns hereges que estão querendo rebaixar a pessoa de Cristo, dizendo que ele não é Deus.
o negócio tá tão feia lá que está tendo até culto de anjos. Colossenses capítulo 2, versículo 18. Aí o cara vai pôr a mão na cabeça e vai dizer, meu Deus, acho que ainda tem mais opção. E se eu for na igreja da Galácia? Aí Paulo vai responder para ele, olha, a igreja da Galácia, que o livro de Gálatas, em que Paulo dirigiu essa carta, o Paulo vai responder, a igreja da Galácia tem crentes se mordendo e devorando uns aos outros. Gálatas capítulo 5, versículo 15. Tem crente lá que estão se mordendo um ou outro. Aí o cara diz, nossa, realmente é difícil, hein? Aí o crente se questiona, realmente é difícil, hein? Aí, quando ele fala que realmente é difícil, o apóstolo Paulo vai responder para ele dizendo o seguinte, entrei em contato com o apóstolo João, porque eu pensei em congregar em Tiatira. Na verdade, o crente, quando ele diz o seguinte, ó, realmente é difícil, hein? Aí ele vai dizer, ó, agora eu vou entrar em contato com o apóstolo João, porque eu quero congregar na igreja de Tiatira. Mas ele me disse que a igreja é tolerante e tem muito pecado. Pois tem intolerantes e tem uma mulher lá que diz profecias, ensina coisas de prostituição e coisas de comer de comer sacrifícios de idolatria. Apocalipse capítulo 20, capítulo 2, versículo 20, desculpa. Aí ele continua, pensei em ir na igreja de Laodiceia, mas João me disse que eles não são muito diferentes. Eles são todos mornos, em Apocalipse capítulo 3, versículo 16. Depois pensei em congregar em Pergamo, mas João me disse que lá tem algumas doutrinas estranhas e doutrinas de Balaão. Apocalipse 2, 14. E depois pensei em congregar na igreja de e tem doutrina de Nicolaitas, na verdade, tá bom? Me desculpa por essa parte. Apocalipse capítulo 2, versículo 15. Me disse que vem sofrendo muito com os obreiros de lá, da igreja de Éfeso, porque na igreja de Éfeso tem um crente chamado Diotrefes, ou Diótrefes, em 3 João, capítulo 9, versículo 9, na verdade, porque só tem um capítulo, tá? Que só quer cargos e gosta de comparecer. Aí o crente vai acrescentar, sabes, Paulo, já pensei em ir para a igreja sede em Jerusalém, mas lá está cheio de preconceituosos com gentios. Gálatas, capítulo 2, versículo 12 e 13. Aí Paulo vai responder para o crente. É mesmo. Fiquei sabendo que já teve muitas murmurações lá, em Atos 6:1. E crente de duas caras, Atos 5. Me parece que que se chamavam Ananias e Safira, salvo se me engano. Claro, teve esses dois crentes lá, Ananias e Safira. Aí o crente vai responder, Paulo, realmente está difícil. E aí, o que devo fazer? Fica uma aplicação prática para a gente. Vou responder pela mesma questão do texto desse homem desconhecido que escreveu. É simples. O que você deve fazer é simples. O que eu devo fazer é simples. A igreja, do lado humano, é imperfeito, mas Deus está trabalhando. Você esqueceu do que escrevi aos Efésios, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga e nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Sabe o que o Paulo está dizendo aqui? Só para não terminar de responder, não terminar de dar a resposta do apóstolo Paulo, segundo o texto do crente, que lá em Efésios capítulo 5, versículo 27, está deixando claramente explícito. Não existe igreja perfeita. Na igreja você vai ser decepcionado. Na igreja você vai ser xingado. Na igreja você vai ser esbofeteado. Você vai ser caluniado. Nessa igreja em que você está, você vai sofrer tudo isso. E resumidamente, Paulo está dizendo o seguinte para você: não adianta sair daquela igreja. Foi lá onde Deus te colocou? Não procure outra. Se você procurar outra igreja, você vai acabar por sofrendo pelas mesmas coisas. O problema não está só na igreja. O problema está na pessoa. A pessoa precisa parar a pensar. Cristo Jesus, nosso Deus,
passou por tudo isso. Será que ele pensou em desistir? Eu queria acrescentar um pouquinho da parte do meu testemunho pessoal. Teve uma vez na caminhada cristã em que eu fui para a África como líder de jovens, fui para fazer o culto de jovens. Primeiro tinha ensaio do grupo coral, Justiça do Senhor. Depois do ensaio, um grupo coral formado de todos os jovens, que tinha, se não me falha a memória, um número de mais de 25 coristas, todos jovens. Quando o culto ou o ensaio acaba, termina, a gente tinha que entrar para começar o culto, e eu estava para dirigir o culto como líder dos jovens e depois pregar a palavra do Senhor. Sabe o que acontece? Todo mundo foi-se embora. Apareceu um outro crente, que nem estava no grupo coral, que veio sentar na cadeira de frente. Só estava eu e ele. Como homem se decepcionei. Como homem fiquei triste. Chorei naquele dia, interiormente. Eu disse o seguinte para Deus, com minhas cabeças embaixo, naquele púlpito. Eu disse: Deus, eu desisto. Não fui chamado para isso. Eu não fui chamado para passar por isso. Aí Deus disse para mim o seguinte: você está dizendo isso, né? Mas não sou eu que estou dizendo isso para você. Você já pensou se eu também desistisse na trajetória da cruz, dizendo que foi difícil demais e que não posso suportar por você? Disse: é verdade, o Senhor suportou tudo isso por mim. Aí no final ele acrescentou algo para mim, dizendo o seguinte: apacenta minhas ovelhas. Vai em frente. Não vai ser fácil. Vai ser bem mais difícil ainda. Mas as minhas que eu passei, disse o Senhor para mim, foi pior do que a sua. Tudo isso para trazer você até aqui. Então não desiste do que é meu. Vamos voltar para o texto? Aí o apóstolo Paulo continua respondendo, crente. Em breve estaremos numa igreja perfeita, uma igreja universal, uma assembleia geral, uma igreja dos primogênitos, que está inscrito nos céus. Hebreus 12, 23. Portanto, eu aconselho você, não procure uma igreja perfeita, mas procure uma igreja bíblica. Então, respondeu o Paulo, tá bom? Não, respondeu o crente. Então, tá bom, apóstolo Paulo. Obrigado. Vou ler mais a Bíblia. E mesmo condenando das práticas, estou reconhecendo que não há igreja perfeita, enquanto estivermos aqui na Terra. Mas, mesmo reconhecendo suas imperfeições, não arredarei o pé dela e procurarei fazer a minha parte, vivenciando uma vida cristã autêntica, esperando em Jesus na sua volta. Obrigado, apóstolo. O apóstolo responde: disponha. Autor desconhecido. Aí debaixo a última frase está escrito: uma pena ser de um autor desconhecido. Ele merecia os nossos parabéns. Parabéns para quem escreveu esse texto. A geração de hoje precisa saber dessa realidade. Está escrito na palavra do Senhor que Ele deixou para nós, como nosso guia prático. Nós estamos vivendo uma época em que está tendo muitos mimimis, muito discordo, concordo, não acordo, decepção, coisas indesejáveis, erros e falhas. Mas como a única palavra que eu tenho para dizer, para mim também serve para mim. Jesus Cristo vai dizer o seguinte: eu não vim para os santos. Eu não vim buscar para quem é santo. Não precisa de santarrão. Eu vim buscar os pecadores. Pertencemos a um partido chamado Partido PPP. Partido dos Pecadores Perdoados. Todos nós, resumindo e concluindo, somos farinha do mesmo saco. E se temos feito alguma coisa por Senhor, não é mérito humano, é graça, favor imerecido. A graça que o Senhor nos deu. Se não fosse pela graça, nem você, nem eu estaríamos aqui. Que Deus abençoe você. Um abraço.